Olá! Então, na aula anterior, eu expliquei como funciona a circulação sistêmica e pulmonar, como esse sangue sai e volta do coração. E agora? E se der ruim? E se azedar o pé do frango? E se esse coração parar de bombear? O que acontece com essa circulação sistêmica e pulmonar? Então, eu sou Beatriz Ribeiro e vou te explicar o que pode acontecer com esse coração, com essa circulação quando dá ruim, quando dá pau no coração, certo? Então, fica comigo. Então, gente, seguinte, uma das situações mais clássicas clinicamente, para exemplificar quando o coração azeda, dá tilt, enfim, é a insuficiência cardíaca. O que é insuficiência cardíaca? Esse coração ele já não bombeia mais como antes, ele já não bombeia de maneira eficiente, com qualidade. E a partir do momento que esse coração não bombeia de maneira eficaz, então ele ejeta menos sangue. Então, um coração saudável, normalmente, ele ejeta, cada ventrículo ejeta uma média aí de 70 ml de sangue, conhecido como volume sistólico. Agora, quando esse coração está insuficiente, ele começa a reduzir essa quantidade de sangue ejetada e pode começar a ejetar 60, 50, 40 ml de sangue, tá? Então, vamos supor que o nosso ventrículo direito, ele está insuficiente. Então, o nosso ventrículo direito não está mais bombeando como antes. E ele passou a bombear somente 40 ml. Então, agora ele tem um volume sistólico de 40 ml. Então, ele continua ejetando sangue, só que ao invés de ejetar 70 ml, ele só está ejetando 40 ml. Então, concorda que vai ficar mais sangue dentro desse ventrículo? E aí, esse ventrículo direito começa a ficar congesto, cheio de sangue. E o que que acontece? Aumenta a pressão dentro desse ventrículo. Ele passa a ter mais líquido, que é o sangue, e isso aumenta a pressão. Qual que é o grande problema? O sangue flui por diferença de pressão. Se aumenta a pressão no ventrículo direito, isso significa o quê? Que agora a diferença de pressão entre o átrio direito e o ventrículo direito vai diminuir. Se eu tenho uma menor diferença de pressão, eu tenho menor fluxo de sangue. Ou seja, agora vai passar menos sangue do átrio direito para o ventrículo direito. E isso vai começar a causar um acúmulo de sangue no átrio direito. E vai fazer o que com a pressão dentro desse átrio direito? Aumentar. A pressão no átrio direito é próxima de zero. Zero! A pressão nas veias é em torno de 16 milímetros de mercúrio, tá? Então, tudo que a gente fala em pressão na circulação, tudo milímetros de mercúrio. No átrio direito, essa pressão é em torno de 0 milímetros de mercúrio. Se eu começo a ter muito sangue dentro desse átrio direito, obviamente essa pressão vai subir. 2, 3, 5, aí vai depender. Cada caso é um caso, tá? E a pressão lá na veia tá lá em 16 milímetros de mercúrio. Concorda que também vai diminuir essa diferença de pressão entre veia e átrio? E isso vai fazer com que diminua o fluxo. Então, vai começar a chegar menos sangue nesse átrio direito através de veia cava superior e veia cava inferior. Afinal, são essas veias que drenam o sangue para o átrio direito, certo? A grande questão, veia cava superior e veia cava inferior está drenando sangue da onde mesmo? Esse sangue pouco oxigenado? Lá dos tecidos do corpo. Certo? Veia cava superior drena sangue de cabeça, pescoço, membros superiores e parte superior do tórax. Veia cava inferior drena o sangue de parte inferior do tórax, abdômen, membros inferiores, região de pelve, enfim.
Então, ele está drenando sangue de todos os tecidos do corpo. Só que agora, por esse átrio direito ter uma pressão aumentada, por estar congesto, por conta dessa insuficiência cardíaca à direita, então vai começar a acumular sangue aqui. E vai começar a acumular sangue aonde? Nos capilares teciduais. Isso vai aumentar um conceito, uma pressão aí conhecida na fisiologia chamada de pressão hidrostática, que compõe as forças de Starling. Aumentando a pressão hidrostática, esse sangue vai extravasar do capilar e vai ali tudo para a parte intersticial, para o líquido intersticial. Aumento do líquido intersticial, edema. Então, quem normalmente tem uma insuficiência cardíaca à direita, um dos primeiros sinais que é possível observar é o quê? Edema em membro inferior. Por que membro inferior? Por conta da ação da gravidade, então onde acumula mais aí esse edema é inicialmente membro inferior. Então, aquele pé, aquele tornozelo bem inchado. Então, se você tem um paciente, está diante de um paciente que tem já algum histórico cardíaco e ele começou a ter queixa de inchaço nas pernas, pode desconfiar que pode ter alguma coisa relacionada com esse coração, certo? Com relação às forças de Starling, eu vou fazer um outro vídeo explicando como que é, né, como que essas pressões regem essas forças e quando tem desequilíbrio dessas pressões que causa edema, tá? Não vou falar disso agora, porque senão a gente vai sair do foco. Tudo bem, então, como uma insuficiência cardíaca à direita pode causar um edema em membro inferior, um edema lá em pernas, né? As pessoas começam a falar, meu pé tá inchado. Certo? E agora, se isso ocorrer do lado esquerdo, onde vai ser o problema? Então, vamos supor que eu tenho uma insuficiência cardíaca esquerda agora. Então, esse ventrículo esquerdo não está bombeando de maneira eficaz. Por algum motivo, gente, insuficiência cardíaca é uma condição, uma complicação aí por diversas questões cardiovasculares, também não vou entrar no mérito agora, tá? Então, esse ventrículo esquerdo agora está insuficiente. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Esse ventrículo esquerdo está ejetando menos sangue para a nossa aorta. Então, vamos supor que ao invés de ele ejetar ali os seus 70 ml de volume sistólico, agora ele está ejetando 35 ml. Esse coração tá bem ruim. Mas só para vocês poderem entender. Tô dando exemplos bem gritantes assim para vocês poderem entender, tá? E aí o que vai acontecer? Então vai começar a acumular sangue, agora oxigenado nesse ventrículo esquerdo, aumentando a pressão do ventrículo esquerdo. Então, esse átrio esquerdo vai conseguir mandar sangue na mesma quantidade que ele estava mandando antes para esse ventrículo esquerdo? Não. Então, vai reduzir aqui o fluxo de sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Dessa maneira, vai começar a acumular sangue também no átrio esquerdo. Lembra que eu falei para vocês que a pressão média do átrio é em torno de 0 milímetros de mercúrio. Agora, essa pressão vai começar a subir. E isso vai fazer com que as veias pulmonares, né? Nós temos aqui as veias pulmonares drenando sangue para o átrio esquerdo, trazendo sangue oxigenado para esse átrio esquerdo. Ela já não vai conseguir drenar sangue na mesma quantidade de quanto esse coração estava ok, estava eficiente, certo? Então, vai começar a acumular sangue nessas veias pulmonares. E essas veias pulmonares, elas estavam drenando sangue da onde? Da onde? Da onde? Lá do pulmão. Pulmão direito, pulmão esquerdo, após a hemaptose, após a troca gasosa, certo? E com isso vai começar a acumular sangue nos capilares pulmonares. Isso vai fazer aumentar a pressão hidrostática, aumenta a pressão hidrostática, aumenta o processo de filtração, como eu disse, eu vou explicar em outra aula, mas aumenta o processo de filtração, acúmulo de líquido no espaço intersticial, edema pulmonar. Então, por isso que é muito comum em uma insuficiência cardíaca à esquerda ter aí como uma complicação o edema pulmonar. Tudo bem? Então, por isso que você tem que entender muito bem a circulação sistêmica e pulmonar em uma condição fisiológica, para você poder entender o que acontece quando dá pau nessa circulação.
Então, vai começar a ter congestão retrógrada, né? Então, dali para trás, vai começar a parar tudo. Para ficar mais fácil, pensa, por exemplo, numa estrada bem importante aí, numa avenida bem importante de onde você mora. Aqui em São Paulo, um exemplo clássico é a Marginal Tietê. Então, parou a Marginal Tietê. Dali para trás, vai parar tudo também. Então, você tá lá vindo lindamente com o seu carrinho, de repente, pum! Trânsito, tá tudo parado. Pronto, você parou ali também. E aí atrás de você começa a parar tudo também. A circulação é a mesma coisa. Interrompeu o fluxo ali, dali para trás vai congestionar tudo. E todo o trajeto dali para trás vai ficar congesto. O grande problema disso é que acumula líquido nos capilares, isso aumenta a pressão hidrostática aumenta a filtração, aumenta edema, aumenta, né, aumenta o líquido nesse interstício e isso causa edema. Tudo bem? Beleza? Então, se essa aula foi útil para você, deixa seu like. Se ainda ficou dúvida, deixa nos comentários que eu respondo ou ainda gravo uma aula diante da dúvida para facilitar, tá bom? E me segue lá nas redes, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho se tá gostando do conteúdo para poder receber mais. E é isso. Certo, galerinha? Muito obrigada, lindeza, por ficar comigo até aqui e até a próxima.